Sou Parmênides de Eleia, um dos principais filósofos gregos pré-socráticos da antiguidade. Neste vídeo da série do Cebola em Conserva das Teorias e Pensamentos. Um assunto inusitado para vocês pensarem. Nada de errado está certo. O conceito de nada de errado está certo pode inicialmente parecer paradoxal, mas ao explorá-lo através das lentes da filosofia, encontramos uma rica tapeçaria de interpretações que desafiam nossas concepções convencionais sobre o que é certo e errado. Este tema nos leva a refletir sobre a natureza do erro e sua relação com a verdade, a mudança e a percepção. Ao examinar essa ideia sob o prisma de diferentes filósofos, observamos uma variedade de perspectivas que ajudam a aprofundar nossa compreensão. Desde Heráclito, com sua visão de que a mudança constante e a interação dos opostos são essenciais para a harmonia do universo, até Parmênides, que vê o erro como uma ilusão em um mundo imutável e perfeito, cada pensador oferece uma visão única sobre como o erro se encaixa na realidade. Platão introduz a noção de que o erro é uma consequência da nossa separação do mundo das ideias, uma esfera de perfeição que transcende o mundo material. Hegel, por sua vez, vê o erro como parte de um processo dialético, onde conflitos e contradições são necessários para a evolução da verdade. Nietzsche desafia a própria noção de certo e errado, sugerindo que esses conceitos são construções sociais que podem limitar a expressão individual. Finalmente, Sartre, com seu existencialismo, afirma que o erro é uma questão de escolha pessoal e liberdade, enfatizando a responsabilidade individual na criação de valores. Essa análise revela que a compreensão do erro é multifacetada e profundamente ligada ao nosso entendimento da verdade, da mudança e da liberdade. O debate sobre o que é certo ou errado, portanto, não é apenas uma questão de juízo moral, mas também uma reflexão sobre a natureza da realidade e da experiência humana. O tema nada de errado está certo pode parecer confuso à primeira vista, mas quando olhamos sob o prisma da metafísica e do pensamento de diferentes filósofos, ele ganha profundidade. Heráclito, o fluxo constante da vida. Heráclito, filósofo grego, acreditava que a realidade está em constante mudança e que os opostos, como o certo e o errado, são fundamentais para a harmonia do universo. Para ele, o que hoje parece errado pode, em outro contexto, fazer parte do fluxo natural das coisas. Nada é fixo, tudo se transforma. Nesse sentido, o que julgamos a errado pode ter um propósito mais profundo na ordem das coisas. Parmênides, o imutável e perfeito. Já Parmênides tinha uma visão totalmente oposta. Para ele, o ser é único, imutável e perfeito. Nessa perspectiva, a ideia de erro nem sequer existe. Se tudo é parte desse ser eterno e perfeito, o erro seria apenas uma ilusão dos nossos sentidos. O errado, assim, não tem lugar na realidade verdadeira. Platão, o mundo das ideias. Platão, outro gigante da filosofia, propôs que vivemos num mundo de sombras, onde a verdade e a perfeição só existem no mundo das ideias. O que chamamos de erro aqui na Terra seria uma consequência do nosso afastamento desse mundo ideal. O erro, para Platão, seria como uma distância da verdade perfeita. Assim, embora o erro exista no mundo material, ele pode ser visto como algo temporário, algo que nos impede de alcançar o ideal. Hegel, a dialética do progresso. Hegel via a realidade como um processo de desenvolvimento, onde o conflito entre o certo e o errado nos leva a uma nova compreensão, uma síntese. Para ele, o que é considerado errado pode ser apenas uma etapa necessária para que a verdade se revele. Então, o erro faz parte de um processo de evolução para algo maior. Nesse caso, o que é errado num dado momento pode ser um passo importante na busca por um entendimento mais profundo. Nietzsche, além do bem e do mal. Nietzsche questionava os conceitos tradicionais de certo e errado. Ele acreditava que esses valores foram impostos pela sociedade e que precisamos ir além deles. Para ele, o que é considerado errado pode ser, na verdade, uma expressão de força e vitalidade, algo que desafia as normas estabelecidas. O erro, assim, não seria algo ruim, mas uma manifestação do poder criativo do indivíduo. Sartre, o existencialismo e a liberdade. Para Sartre, não existe um caminho pré-definido de certo ou errado. Cada pessoa é livre para criar os próprios valores e dar sentido à vida. Nada de errado está certo poderia ser interpretado como uma afirmação de que o erro é subjetivo, pois o ser humano tem a responsabilidade de construir o próprio destino. Não há uma verdade universal que determine o que é certo ou errado para todos. A frase "nada de errado está certo" provoca reflexões sobre como percebemos o certo e o errado.
Para filósofos como Heráclito, Parmênides, Platão, Hegel, Nietzsche e Sartre, o erro pode ser visto de maneiras muito diferentes, como parte de um processo natural, como ilusão, como distanciamento da verdade ou até mesmo como uma construção social. No fundo, a questão do erro nos leva a pensar sobre o papel da mudança, da liberdade e da evolução na nossa compreensão da realidade.